Oi pessoal, essa então é a nossa primeira videoaula sobre o uso do programa Microsoft Word. Inicialmente nós vamos falar sobre como o programa aparece na tela. Ele é dividido primeiro numa área de trabalho, que é essa área em branco aqui, onde a gente pode digitar o texto que nós vamos querer guardar. Ele possui também uma área superior formada aqui em cima pelas guias ou abas. São lugares onde eu posso selecionar grupos de comando. Quando o Word é carregado, aparece inicialmente a página inicial, com os comandos que trabalham tamanho e tipo de letra, cor de letra, posicionamento do texto, etc. Além dessa guia página inicial, nós vamos trabalhar bastante com a guia Inserir, que permite colocar itens externos ao Word, como imagens, formas desenhadas, formas artísticas, vídeos e permite a criação de tabelas. Vamos mexer bastante com isso. Na guia Layout de página, a gente vai controlar o espaço, o tamanho das margens, o tipo de orientação do texto, se ele vai ser impresso em paisagem ou retrato, e outros detalhes como esse. Então, inicialmente, a gente volta aqui para a guia página inicial. Sempre que eu seleciono uma guia, aparecem grupos de comandos característicos dessa guia. Os comandos contidos na página inicial são os mais básicos, os mais utilizados, daí eles serem apresentados primeiros. Nesses comandos nós temos aqui os comandos que tratam do tipo de letra, tá? Aqui aparecem todas as letras que estão cadastradas nesse computador. A letra calibre é a letra padrão do Windows, no caso Windows 10, onde eu estou trabalhando. E aqui aparecem algumas letras mais importantes, como a Times New Roman ou a letra Arial. Aqui ao lado nós temos então o tamanho da fonte. Tá? Esse tamanho varia de 8, que é um tamanho muito pequeno, até tamanhos bem grandes, que dá para trabalhar com títulos. Além disso, eu tenho texto em negrito, itálico, etc. Tá? Para a gente começar a trabalhar, vamos primeiro fazer o Word gerar um texto automaticamente para nos ajudar. A gente não tem que digitar um texto nós mesmos. Então a gente escreve os caracteres igual RAND, abre parênteses, colocamos o número de parágrafos, vamos colocar aqui 5 parágrafos, vírgula, e o número mínimo de linhas por parágrafo, eu vou colocar aqui 3. E aí fechamos parênteses. Nesse ponto a gente aperta a tecla Enter. E o Word apresenta um texto criado por ele mesmo. Tá? Então isso permite a gente começar a usar as ferramentas do Word sem ter que efetivamente digitar um texto nosso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar teclas de seleção para que eu possa selecionar o texto. Inicialmente eu posso usar o próprio mouse. Eu coloco o mouse antes de uma letra, pressiono o botão da esquerda e seleciono o texto que eu quiser. Toda vez que um texto é selecionado, o Word me dá essa opção, selecionado com o mouse. Essa pequena janela aqui, que é uma repetição da janela aqui de cima, que me permite rapidamente modificar a característica do texto, como por exemplo, aumentar o tamanho da letra, estava 11, eu botei 12. Eu posso colocar o texto em negrito para dar um destaque ao texto. Posso botar o texto também em itálico e posso desfazer as opções, deixando o texto como estava. Além disso, existem algumas combinações de teclas que são importantes e facilitam o processo de seleção para quem não gosta muito de usar o mouse. Por exemplo, eu vou colocar o mouse antes dessa letra aqui, vou pressionar a tecla Shift e a tecla seta para a direita. Aí eu vou selecionando caractere a caractere. Se eu apertar a seta para baixo, eu desço para o caractere da linha abaixo, selecionando todos os outros caracteres da linha de cima. E eu posso ir usando as setas, seta para cima de novo, seta para baixo, seta para a esquerda, e fazer uma seleção mais precisa do texto do que usando o mouse.
Outra possibilidade que eu tenho é colocar, sempre eu posiciono o mouse, ou seja, o cursor, antes da letra a partir da qual eu vou querer fazer a minha seleção. Se eu pressionar a tecla Shift e a tecla End, que fica no canto superior direito do teclado, eu seleciono a linha inteira. Tá? Para desselecionar, basta eu clicar com o mouse em outro lugar, ou, vou selecionar de novo aqui, mexer com uma das setas, e a seleção é desfeita. Talvez a tecla mais importante de seleção, essa é a combinação que me permite selecionar todo o texto, não interessa o tamanho dele, de uma vez só. É a combinação das teclas Ctrl, CTRL, junto com a tecla T. Então, dessa maneira, eu consigo selecionar todas as linhas do meu texto e aí eu posso aplicar comandos que vão servir para todas elas. Vamos fazer isso aqui agora. Reparem que, se eu der uma rolagem aqui, aqueles parágrafos que o Word criou automaticamente para mim estão todos selecionados. Eu sei disso por causa da cor de fundo cinza. Aí eu posso vir aqui, então, em tamanho da fonte, da letra, no caso, e colocar 12. E o tipo de letra eu vou selecionar Times New Roman. Além disso, eu posso mudar a disposição do texto dentro do parágrafo. Reparem que esse texto ele está alinhado à esquerda, mas ele não tem alinhamento à direita. Esse é o padrão de alinhamento da internet. Então, para eu tornar isso aqui um alinhamento padrão do papel, que afinal usamos o Word para imprimir texto, eu venho aqui nessa área da página inicial, a área que envolve a formatação dos parágrafos, e eu tenho a opção justificar. Eu posso clicar no botão, que agora está aparecendo selecionado, que o mouse está sobre ele, ou então eu posso apertar a tecla Ctrl e a tecla J ao mesmo tempo. Toda vez que eu paro o cursor do mouse em cima de um botão, o Word coloca um texto numa janela menor me explicando para que serve. Quando a gente clica nesse botão, o texto aí passa automaticamente a ter margem esquerda e margem direita. Ok? Agora, aproveitando que o texto continua todo ele selecionado, reparem que, como a gente não clicou em lugar nenhum da área de trabalho e nem mexemos a setinha, o texto continua totalmente selecionado, que foi feito pela combinação de teclas CTRL e T. Agora eu quero acertar o espaço entre linhas. Tá? Vamos primeiro clicar nessa tecla aqui, que é a tecla que mostra todos os parágrafos que existem na página. Quando eu clico nessa tecla, a gente verifica que eu tenho várias linhas digitadas corridos e depois no final da linha esse símbolo que é um P invertido, parece a letra P ao contrário, que indica final de parágrafo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos e um parágrafo vazio aqui no final. O que nós vamos fazer agora então é adaptar esse texto ainda mais para um texto que seja gravado para ser depois impresso em papel. Para fazer essa adaptação, nós vamos usar esse conjunto de comandos aqui da página inicial, que é o conjunto de comandos que influenciam o parágrafo. Tá? Então aqui nós vamos trabalhar com boa parte desses comandos numa janela separada. Para a gente acionar essa janela, a gente clica nesse botão aqui, que é o botão que aciona a janela de configurações de parágrafo. De novo, o Word me mostrou o que significa o botão. Então eu clico nesse botão e aparecem aqui as informações no caso de todos os parágrafos, porque antes de fazer qualquer mudança, nós pressionamos as teclas Ctrl e T para selecionar todo o texto da página. Já aparece aqui que o alinhamento é justificado, tá? E o que me interessa são as informações relativas a espaçamento. Tá? Eu posso informar o Word o espaço que existe antes de um parágrafo e depois de cada parágrafo. Eu vou cancelar aqui. Reparem que o espaçamento depois dos parágrafos é 8. E realmente existe um espaço em branco aqui entre um parágrafo e outro.
Eu vou querer que esse espaço fique contínuo, que seja o mesmo espaço entre uma linha e outra dentro do parágrafo, e entre a última linha de um parágrafo e a primeira linha do próximo parágrafo. Então eu aciono novamente o menu e no espaçamento o antes já está com 0, que é o que eu quero. O depois tem 8. Eu quero diminuir isso aqui para 0 também. Existe uma setinha que aumenta, a seta de cima, e uma seta que reduz esse espaço. Eu aperto uma vez, ele passa a ser 6, aperto a segunda vez, ele passa a ser 0. Ou seja, o espaçamento ele aumenta de 6 em 6, quando eu uso as setinhas, ou então eu posso simplesmente escrever um valor como 20, e o espaçamento vai receber aquele valor. Quando eu diminuo um espaçamento que não é múltiplo de 6, ele é reduzido para o primeiro múltiplo de 6 abaixo. No caso de 20, é 18. A partir daí, ele vai sendo diminuindo de 6 em 6 até 0. Tá? Então, esses dois comandos aqui servem para criar um espaço antes de um parágrafo e depois desse parágrafo. E agora que eu já acertei o espaço entre parágrafos, que é o mesmo espaçamento entre as linhas, eu tenho que vir aqui e modificar o espaçamento entre as linhas. Eu abro esse menu e eu posso utilizar o espaçamento simples. Vou selecionar e aí clicamos em OK para ver o efeito dos comandos aplicados. E o efeito é esse. Tá? Reparem que sumiu aquele espaço de 8 pontos entre a última linha de um parágrafo e a primeira do próximo, e que o espaço entre cada linha dentro do parágrafo e entre os próprios parágrafos é o mesmo. Tá? Se a gente quiser, a gente pode modificar. Voltamos lá à configuração de parágrafo, clicando novamente naquele botão, e o espaçamento entre linhas nós modificamos para 1,5 linhas entre cada linha. Quando nós aplicamos esse espaço, o espaçamento entre o texto fica mais agradável, fica mais legível. Esse é o espaçamento padrão em um texto científico. Tá? Eu agora posso clicar no botão que mostra os caracteres de controle da página e desligar esse botão. E agora eu passo a ter um texto simples, um texto como vai ser efetivamente impresso. Para a gente terminar de formatar o texto no formato tradicional, que é o formato usado para impressão, a gente tem que se preocupar que no início de cada parágrafo inserir uma tabulação. Tá? Para isso, nós vamos usar a régua do Word que fica aqui em cima. Essa régua tem inúmeras finalidades e agora nós vamos mostrar a primeira. Tá? Caso a regra não esteja sendo exibida, clique na guia Exibição, que é uma das mais à direita, na parte de cima, onde ficam as guias. Duplo clique nela. E aqui existe a opção régua. Se a opção está desmarcada, a régua não aparece. Para eu fazer a régua reaparecer, eu clico de novo e a regra aparece tanto na horizontal quanto na vertical. Esse espaço cinza aqui indica a margem esquerda que está sendo usada no texto. Aqui à direita é indicada a margem direita e aqui é indicada a margem superior do texto. Se nós descermos até o final da página, vai aparecer o espaço usado para a margem inferior. Numa próxima videoaula nós vamos ver como modificar esses espaços. Pode ser modificados cada um deles. Tá? Então agora nós temos que voltar para a página inicial. Repara que a guia que está sendo acionada agora é a guia Exibição. E o conteúdo que aparece dela é característico dela, é completamente diferente do que o conteúdo associado à página inicial. Nós voltamos aqui então à página inicial dando duplo clique. E agora o que eu quero fazer é inserir uma tabulação de 1,5 cm no início de cada parágrafo. Se a gente reparar aqui, existe um símbolo logo depois do espaço da margem superior. Tá? Eu posso clicar no símbolo superior e arrastar até a posição de tabulação que eu desejo para o primeiro caractere de um parágrafo.
Como todo o nosso texto está selecionado, todos os parágrafos foram modificados. Repare que à medida que eu vou mexendo, qualquer posição que eu colocar esse caractere da parte superior, o parágrafo começa dali. Vamos colocar então na posição de 1,5, tá? Que dá uma tabulação interessante para o nosso texto. Caso eu queira, como o texto está todo selecionado, eu também posso vir aqui e, utilizando o comando cor da fonte, eu posso modificar a cor do texto, que por padrão no Windows é sempre a cor preta. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso clicar na cor que já está selecionada, que no caso aqui é a cor vermelha, ou eu posso vir aqui no menu e abrir uma paleta de cores, ou seja, um conjunto de cores que eu posso utilizar para modificar a cor do meu texto. Então eu vou utilizar essa cor aqui, que é vermelho escuro. No momento em que eu coloco o mouse sobre o botão, o texto já assume a cor, mas para eu confirmar que essa cor vai ser aplicada ao texto inteiro, eu tenho que clicar no botão. Ok? Então agora eu já fiz um monte de formatação no meu texto. Para eu desselecionar o texto, basta eu clicar com o botão da esquerda do mouse em qualquer lugar. E o texto fica sem seleção. Para finalizar esse vídeo, existem dois outros comandos que eu consigo usar para selecionar o texto, por exemplo, do segundo parágrafo até o final do texto. Eu aperto a tecla Shift, Ctrl ao mesmo tempo, mantenho apertado e aperto depois a tecla End. A diferença desse comando para o Ctrl T é que o texto é selecionado a partir do ponto onde o mouse está piscando, o cursor do mouse está piscando, até o final. Para desselecionar, eu clico em qualquer lugar também. Por exemplo, agora eu tenho o comando oposto. Eu quero selecionar a partir do ponto em que o cursor está na página até o início. Eu aperto Ctrl, Shift e a tecla Home, H-O-M-E. E aí o texto passa a ser selecionado daquele ponto até o primeiro caractere da tela. Com isso eu posso fazer diversos tipos de seleção. Vocês podem usar isso da maneira que desejarem. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.